A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês que estão acessando o meu canal Joselito Rocha. Por isso que eu faço esse convite. Deem likes, se inscrevam, compartilhem, ajude o pastor a aumentar o tempo. Ainda continuo com o tempo, até 15 minutos. Geralmente eu trago uma reflexão de 10 minutos, que é o suficiente dentro da palavra lida. E hoje nós vamos trazer aqui uma mensagem, a paz de Cristo para todos. Lá no livro de Moisés, chamado Números, é o quarto livro da Bíblia, no capítulo 6, a partir do versículo 24. Nós vamos ler só 3 versículos, 24, 25 e 26. E a palavra do Senhor diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Mas houve uma época que esse mediador entre Deus e os homens foi Moisés. E se nós pegarmos aqui um versículo anterior, 22 e o 23, diz assim: e falou o Senhor Deus a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo assim: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Estamos sob o sacerdócio de Cristo, como diz o livro de Hebreus, segundo a ordem de Melquisedeque. Aquele Melquisedeque que apareceu a Abraão, e Abraão apresentou dízimos dos seus despojos de guerra. E Melquisedeque, que segundo o livro de Hebreus é sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio e fim de dias, foi uma aparição do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Apresentou pão e vinho, que vem representar na última ceia o pão e vinho que representam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Amanhã, feriado aí esse vídeo está sendo gravado no dia 29. Amanhã, dia 30, para a liturgia católica, é o feriado de Corpus Christi, que no latim é corpo de Cristo. Nós, evangélicos batistas, nós acreditamos que o corpo de Cristo é a igreja, onde tem os seus membros, que são aquelas pessoas que estão na igreja de Cristo, sobre toda a terra. Voltando aqui, essa bênção aqui, que Deus fala para Moisés e Arão para abençoar os filhos de Israel, é conhecida no meio cristão como a bênção de Arão. Apesar de não estarmos mais sobre este sacerdócio, que foi a única tribo que foi separada para levantar sacerdote, é a tribo de Levi, nós estamos sob o sacerdócio de Cristo, como diz 1 Pedro 2,9, vós sois a geração eleita, a nação santa e sacerdócio real, como está em Apocalipse 1, verso 6, fomos constituídos reis e sacerdotes diante de Deus, homens, mulheres, crianças e anciãos. Essa é a igreja de Cristo. Esta palavra, no livro de Números, que em hebraico significa Bemidbar, é o quarto livro do Pentateuco. Daí Pentateuco, Penta, 5, dos 5 livros atribuídos à autoria a Moisés. Provavelmente recebeu esse nome devido aos recenseamentos que eram feitos. O livro de Esdras também foi feito após o cativeiro babilônico. Esse recenseamento foi feito após o cativeiro egípcio. Recenseamento dos israelitas, levitas e algumas listas dos chefes das famílias. Este livro tem uma longa e complexa história. Sua forma final provavelmente é resultado de uma edição sacerdotal atribuída aos javeístas, que haviam 2 linhagens de sacerdotes dentro do ministério levítico, eram os eloístas, que chamavam Deus de Elohim, que é o Deus plural, os que chamavam Deus de Javé, por isso javeístas.
realizada em algum momento no início do período persa, 5 séculos antes de Cristo, pós o exílio babilônico. Tem mais estudos que diz que a Bíblia escrita só passa do reino de Salomão ao cativeiro babilônico até o pós-exílio do cativeiro babilônico. Que Salomão começa a levantar escribas para passar da tradição oral para a tradição escrita. Moisés viveu entre 1560 e 1440, segundo a tradição. Mas tem uma tradição rabínica que diz que ele viveu de 1391 a 1271. Então vamos colocar aí. Quase 1500 anos, 1500 e poucos anos antes de Cristo, com 2024 de cristianismo, um escrito de mais de 3.400 e 3.500 anos atrás, que é importantíssimo para o dia de hoje. Por que é importantíssimo? O livro de Números ele é o 4º dos 5 livros da Torá hebraica. Primeira seção da Bíblia hebraica e o Antigo Testamento cristão. Apesar de ser simbólico, ser literário, ser histórico, ele é importante. Estamos debaixo da aliança com Cristo, um pacto em que Deus trata com os homens através da pessoa do seu Filho unigênito, o Deus encarnado vivo, segundo João que diz, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Mas essa bênção ela é importante. Eu hoje estou membrado como pastor na Primeira Igreja Batista no Encantado, desde 2017, mas eu fui ordenado em 2012 na Igreja Batista Filadélfia, em Quintino. E lá havia o costume de se impetrar esta bênção. Tem a bênção apostólica, onde Paulo, em uma de suas cartas, fala: a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo esteja convosco, que eu sempre acrescento, e com toda a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Mas essa bênção também de Arão era impetrada. E ela é uma bênção muito bonita, porque ela serviu para os filhos de Israel e serve para a igreja. Porque em Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus diz no livro de Lucas, no seu último capítulo, ele diz assim, que ele cumpriu a lei de Moisés, os salmos, os profetas. Então eu repito, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Meus irmãos, nós precisamos nos sentir abençoados por Deus. Segundo a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 3, que diz que bendito seja o Pai e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. O livro de Hebreus, no capítulo 8, que diz que a nossa aliança com Cristo é um novo pacto de maiores e superiores promessas. Olha como uma aliança com Jesus nos dá isso. Mesmo vivendo num mundo tenebroso, com doenças, com violências, com guerras, que o Senhor Jesus disse que isso era necessário acontecer, que era o princípio das dores. Então, ao invés de atribuirmos ao homem e ao diabo certas coisas, apesar que podemos atribuir na questão da originalidade do pecado, nós temos que nos sentir abençoados por Deus. É difícil? É. Porque às vezes nos falta mantimentos, nos falta salário, nos falta saúde, nos falta paz. Mas em Cristo ele tem a paz que excede todo o entendimento. Então, meu irmão e minha irmã, ou em Cristo, ou de algum outro segmento cristão, ou outra denominação, ou outro segmento religioso, não tem a religião, mas é um irmão como o ser humano que foi feito à imagem e semelhança de
Que essa palavra fique nos vossos corações. Se inscrevam, compartilhem, deem likes. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus permitir.